Obrigado, Estevão. Para vocês verem, né? A briga para conseguir um aumento por uma categoria tão importante que fez um trabalho digno durante a pandemia, que se doou, que entregou a vida para cuidar da vida dos outros. A luta que teve, até com interferência daqueles togados imperiais, pelo menos agora só está dependendo da sanção do presidente, que é óbvio que vai ocorrer. Agora, eu falei aqui no jornal sobre o aumento da elite dos servidores. Daí é rápido, daí não tem discussão. Agora aqui tudo é complicado. E a Covid volta a preocupar. Na China, a previsão é de 1 milhão de mortes devido ao agravamento da doença no país. Informações vindas de lá devem ser reavaliadas, até porque se trata de um regime fechado e com amplas restrições. Mas há notícias de agências internacionais referentes a crematórios em várias cidades do país que estão enfrentando uma grande demanda depois que foi suspenso agora, no início de dezembro, devido a manifestações populares, as rígidas medidas de Covid-0. E não é apenas em Pequim, com mais de 22 milhões de habitantes, que as casas funerárias estão recebendo um número elevado de corpos, vítimas fatais, onde as autoridades locais garantem que a maioria é, sim, vítima da Covid-19. Por lá, a vacinação atingiu mais de 90% da população, mas com a primeira e segunda doses. O reforço não completou 45% da população. Isso é um dos ingredientes que acaba reforçando as mortes por lá. A Covid chegou para ficar, isso é fato. Assim como é a gripe influenza, com suas variantes e suas consequências contidas pela vacinação. Foi assim em 2019, exatamente nesse período de dezembro, quando surgiu esse vírus maldito, lá na China, que inicialmente foi desconsiderado e que depois paralisou o planeta e até hoje provoca consequências danosas. Suas sequelas permanecem contaminando, agora muito mais a economia de vários países. E agora, com esse avanço na China, preocupa. Claro que preocupa, pois repete o que ocorreu pouco tempo atrás. Desta vez temos a vacina, mas ainda longe de um controle absoluto. A pandemia continua. Na China, para a Ásia, da Ásia para a Europa, da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para cá. Foi esse o caminho. Tomara que não se repita. A Anvisa já se antecipou e começa a determinar algumas medidas de proteção, como o uso de máscaras em aeroportos e também dentro de aviões. O que, de repente, deverá ser, tudo indica, ampliado, embora ainda haja muita resistência contra as vacinas e suas repercussões negativas, não se pode negar que a chegada da vacina conteve as mortes. Dados revelam que evitaram quase 20 milhões de mortes pela Covid. Sem criar um clima alarmante, porque são dados, são informações, sem criar esse clima, principalmente no final de ano, é importante estabelecer determinados cuidados, além de tomar as doses de reforço como garantia. Está dentro do protocolo.